Graça e paz, irmãos e irmãs. Quero convidar você que nos assiste a que abra sua Bíblia lá no Salmo de número 99. Salmo 99. A palavra de Deus no Salmo 99 nos diz assim: Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão estão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando justiça dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Na certeza de que esse Deus que é santo, esse Deus que é tremendo, maravilhoso, justo, correto, como diz o Salmo 99. E esse que é o nosso Deus esteja conosco nesse tempo de culto. E Ele que nos acompanhou até aqui continue nos acompanhando. Quero convidar você a orar, para que o Senhor esteja se fazendo presente nesse tempo de culto também. Deus querido, a Tua santidade, o Teu amor, a Tua providência, o Teu cuidado, estão sobre nós, sempre estiveram sobre nós, e continua sobre nós. E nós, Senhor, nesse momento aqui, pedimos que o Teu Santo Espírito, que traz discernimento, sabedoria, o Teu Santo Espírito que nos envolve e traz comunhão, o Teu Santo Espírito esteja conosco nesse tempo de culto. Que Tu, Senhor, fale aos corações do Teu povo. Fale a cada um, Senhor, usando o nosso ministério de louvor, usando, Senhor, a Tua palavra para chegar até os corações dos Teus servos e servas. Fica conosco nessa noite, é por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ministério de louvor. Graça e paz. Boa noite a todos vocês aí de casa. Nós possamos nesse momento louvar e agradecer o nome do Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é a nossa força, porque Ele é a nossa alegria. Louvemos a Ele. Galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria. Para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos
árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo. E o que? E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amém? Vem comigo assim, ó. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar. O quê? O amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém. Paz mais uma vez, irmãos e irmãs. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3.
Palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 12, de 1 a 3, nos diz: Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Deus abençoe a sua palavra e ela nos inspire nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus foi escrita a um grupo de judeus que estavam na dispersão. Eles eram judeus cristãos que haviam sido dispersos depois da perseguição. No período da perseguição, e aí você tem no ano 70 também, quando o templo é destruído, os judeus, e aí entre os judeus, esses judeus se convertem ao cristianismo, eles acabam indo para várias regiões ali da Ásia Menor. Esse texto da carta aos Hebreus, ele é escrito para esses grupos que estão ali naquela região da Ásia Menor. Não existe uma igreja aos Hebreus, existe esse grupo que está espalhado, e essa carta é para esse grupo. Ela também é chamada de uma carta circular, ou seja, ela podia ser lida em vários lugares, trazendo recomendações, fazendo orientações. Esses irmãos nossos lá do passado, a quem foi escrita essa carta, eles estavam vivendo nesse tempo da perseguição, e uma das coisas que queriam é que eles negassem a fé, que eles apostatassem, que eles falassem mal do Evangelho, mal do Senhor, que eles fizessem alguma coisa que de alguma forma fizesse com que o Evangelho, com que Cristo fosse deixado de lado. É para esse grupo de pessoas que o texto está sendo escrito. E é um povo, irmãos e irmãs, que estava cansado. Eles foram expulsos da sua terra, estão em outra terra, no local que eles estão sendo perseguidos também. Eles estão cansados e começando a desanimar. E por que eu digo que estão cansados e começando a desanimar? Porque cansaço e desânimo são coisas que não necessariamente precisam andar juntas. Um exemplo: você pode estar muito cansado fisicamente, mentalmente, e aí você pode, nesse cansaço que você está, tirar um dia para descansar, pegar umas férias, deitar, ler um livro, assistir um filme, alguma coisa nesse sentido. E então você consegue fazer com que o seu corpo, com que a sua mente sejam revigoradas, porque você teve esse tempo de descanso. O desânimo, ele é mais complicado, porque o cansaço pode nos levar ao desânimo. De repente você está aí tentando alguma coisa, como esse povo aqui. Estavam lá, eles estavam errados? Não, eles não estavam errados. Estavam fazendo o bem, orando, procurando testemunhar o Senhor, estavam sendo perseguidos. Para onde eles fossem, a perseguição acontecia. Famílias sendo desestruturadas, e é diante dessa situação que nós temos então esse cansaço que se instala, e do cansaço o desânimo. Porque quando nós estamos desanimados, irmãos e irmãs, tudo que eu falei agora há pouco não adianta. Se você está desanimado, começou com cansaço e desanimou, você pode deitar e descansar, você pode ler um livro, assistir um filme, conversar com um amigo. Quando o desânimo é grande, nada resolve. Então talvez a pergunta, nós poderíamos fazer para nós hoje, é se nós estamos cansados ou desanimados.
Porque uma característica de todo começo de ano é que a gente começa o ano cansado. Não sei se com você é assim, mas todo começo de ano, né, não vira a chave. De 31 para 1º não virou a chave. O corpo continua com o cansaço de muitas coisas que aconteceram lá atrás. E esse cansaço extremo pode nos levar ao desânimo, pode levar a que nós não consigamos enxergar mais perspectivas, não consigamos ter esperança. E quando esse texto foi escrito, você está lembrado aqui que ele está falando no começo, portanto, também nós, visto que temos a rodear de tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? São aqueles e aquelas que ele fala no capítulo 11, que é a chamada Galeria dos Heróis da Fé. Aqui ele relata a história de homens e de mulheres que enfrentaram situações difíceis, que enfrentaram o cansaço, que enfrentaram o cansaço físico, mental, espiritual, enfrentaram vários cansaços, foram obrigados a enfrentar as dificuldades, foram obrigados a passar por situações as quais eles não deveriam passar, por causa da fé que tinham. E aí o texto, o autor de Hebreus diz para nós assim, olha o tanto de testemunhas que nós temos a nos rodear, olha o tanto de gente que já passou por problemas e dificuldades maiores do que nós, olha o tanto de gente que já cansou ao extremo e não desistiu, não desanimou. Teve gente que foi cerrada ao meio, teve gente que foi colocada na fornalha. Chegou um momento que ele diz, o que direi mais? E aí ele cita uma série de nomes, porque não dava para contar a história de cada um. Mas ele entendia, ele sabia que aqueles e aquelas lá do passado, esses que são relatados no capítulo 11, eles passaram por todas as agruras, eles enfrentaram as dificuldades e o cansaço, tendo a clareza de que eles estavam fazendo isso, porque Deus estava caminhando com eles. Porque Deus estava fazendo com que eles tivessem força para suportar aquilo. E para poder testemunhar do Senhor. Eu acredito, irmãos e irmãs, que quando nós estamos enfrentando os nossos cansaços, e às vezes o nosso desânimo, é importante que nós possamos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Tem uma frase que é atribuída a Shakespeare, não sei se é dele de fato, mas é atribuída a ele, que diz assim, o mundo não para porque você chora. O mundo não para porque você chora. Ou seja, a vida continua, as coisas continuam acontecendo, e você tem que aprender a lidar com isso. E quando eu olho para esse texto, para o texto de Hebreus, ele está dizendo para aquele povo lá, que estava enfrentando essa grande dificuldade, assim, olha, nós temos muitas pessoas que testemunharam para nós, tem muita gente boa que caminhou aí atrás, que passou por dificuldades, e enxergou Deus fazendo, e pôde continuar. Então, se você está cansado, se você está abatido, se você está começando a entrar em desânimo, ou se você está desanimado, a primeira coisa que você precisa fazer é enxergar o que Deus está fazendo. Porque apesar do seu cansaço, apesar do seu desânimo, apesar do seu abatimento, Deus continua fazendo coisas à sua volta. Você que não está enxergando. Você que não está conseguindo ver, mas Deus continua fazendo. O problema é que quando cansaço e desânimo se alojam em nós, quando cansaço e desânimo tomam conta da gente, a gente não consegue ver mais nada. E a gente nem quer ver. Nós gostamos nesse momento de justificar o nosso cansaço e o nosso desânimo. Aí nós dizemos assim, não, mas eu tenho motivo por causa disso, daquilo. Olha o fulano, olha o ciclano, olha a igreja, olha o pastor, e por aí vai. Por quê? Porque estamos desanimados. Cansamos e desanimamos. E nessas horas, é preciso que os olhos espirituais sejam abertos para que você veja o que Deus está fazendo à sua volta. Olha os testemunhos de Deus. Olha as pessoas que estão à sua volta.
Olha tudo que Deus já fez. Olha os testemunhos que você já deu. Porque às vezes, quando nós estamos cansados e abatidos, a gente esquece dos nossos testemunhos. Parece que Deus não está fazendo nada, só que quando eu olho para a minha vida, quando eu começo a refletir sobre a minha existência, eu posso dizer assim, mas poxa, quantas foram as vezes que em meio às crises que eu enfrentei, os abatimentos que eu tive, Deus me deu força para continuar. Eu posso testemunhar para mim mesmo. Mas é preciso, em meio ao cansaço, ao abatimento, ao desânimo que possa estar acontecendo na sua vida, você possa olhar e perceber o quanto, enxergar o quanto Deus já fez na sua vida e o quanto Ele ainda pode fazer. Uma outra coisa importante nesse tempo de abatimento, o texto diz para nós ainda no verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Muitos desses pecados são pesos internos, irmãos e irmãs. Muitos desses pecados que o texto fala aqui são pecados internos, é culpa, ódio, remorso, inimizade, rancor, mágoa, ressentimentos. Coisas que marcam a gente de um jeito, que fazem com que a gente peque. Como eu preguei num dos domingos aí atrás, você tem duas opções na sua vida. Uma delas é você continuar amargando a mágoa, o ressentimento. Você continuar guardando tudo isso que é ruim dentro de você. E aí você vai ficar lembrando disso, e você vai falar disso para as pessoas, você vai querer justificar o seu pecado. Porque o que você tem dentro de você é esse pecado. Mágoa, ressentimento, ira, tudo isso é pecado. Então como é que você cura o pecado? Esse pecado, fazendo a segunda coisa, que é a sua opção. Uma opção é guardar tudo dentro de você e amargar a sua vida. A outra opção é perdoar e seguir em frente. Para se livrar do pecado que tenazmente nos assedia, esses pecados internos que fazem com que a gente, às vezes, porque tem ressentimento, mágoa, ódio de alguém, a gente fale mal, faça fofoca, fique com disse-me-disse por aí, a gente se livra disso quando a gente perdoa. O pecado que tenazmente nos assedia, ele nos deixa quando nós perdoamos. Quando nós entendemos que o perdão nos limpa, que o perdão nos lava, você se livra do pecado que tenazmente nos assedia. Ah, tem outros pecados que nos assediam? Tem, claro que tem. Tem várias tentações à nossa volta. Tem várias coisas que nós precisamos dizer, não quero, não é para mim. Esses que são os visíveis, que estão fora de mim, ok. Mas existem os pecados internos. Esses que nos fazem pecar muito mais. Então, se você quiser se livrar do pecado, do embaraço do pecado, aprenda, meu irmão e minha irmã, a entender que uma atitude espiritual que você pode ter é perdoar. Existe uma outra atitude que você pode tomar também, quando está cansado, quando está desanimado, é a indiferença. Sabe a indiferença? A indiferença é quando a palavra de Deus chega ao seu ouvido, mas ela não tem um pingo de entrada, de fato, na sua alma. Você até ouve, mas ela não age aqui, não age aqui. Você até ouve, mas ela não age. Você é indiferente à palavra. Porque a palavra não faz mais diferença para você. Porque a vida espiritual não faz diferença para você. Você quer se livrar do pecado que tenazmente nos assedia? Comece a levar a palavra de Deus a sério. Hebreus 5, verso 11, diz assim, para mim e para você. Hebreus 5, verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto
vos tendes tornado tardios em ouvir. Sabe? Tem muita gente por aí que ouve a palavra domingo a domingo, que assiste o culto nosso aqui da Igreja Metodista em Arthur Alvim, é membro da igreja e assiste outros cultos durante a semana. Gente que assiste culto a semana inteira, mas a palavra não faz diferença na vida dessa pessoa. Continua pecando. Ouve louvor, canta louvor, ouve palavra, ouve esse pregador, ouve aquele pregador, mas a palavra de fato não faz diferença. Porque o pecado está lá dentro. Orgulho. Aprenda a perdoar. O perdão limpa você. O perdão faz com que mágoa, ira, ressentimento, tudo isso vá embora. Se você anda sendo indiferente à palavra de Deus, busque com muita força que a palavra de Deus comece a fazer diferença na sua vida novamente. Porque se a palavra de Deus fizer diferença na sua vida, o desânimo acaba. Todas as pessoas que têm ânimo, que são alegres e vivem a palavra, fazem isso porque a palavra de Deus faz diferença na vida delas. Mas se a palavra de Deus não faz diferença na sua vida, você continua desanimado e cansado. Outra coisa que o texto diz para nós, e vai dizer para nós nos versos 2 e 3, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos e irmãs, o texto diz para nós que Jesus é a nossa maior inspiração. Você quer passar pelo cansaço e passar pelo desânimo e entendendo que tudo isso é uma coisa que você pode vencer? Tenha Jesus como sua maior referência. Porque o texto diz assim, Jesus é a nossa inspiração. Ele aguentou a ignomínia, Ele aguentou a crucificação, Ele aguentou o peso do pecado sobre Ele aguentou tudo isso para que nós fôssemos resgatados. Jesus é a nossa maior inspiração. Talvez você se inspire em algumas pessoas. Volta e meia eu vejo aí as pessoas postando nas mídias sociais aqueles que lhes inspiram. E elas são boas, elas postam atores, atrizes, atletas. Queria ser como ele, nossa, que homem, nossa, que mulher. Você vai no history das pessoas, ali no histórico, você não vê uma citação a Jesus. Uma citação sobre a fé que essa pessoa tem. Mas está na igreja. Está lá, cantando louvores, mas não testemunha a sua maior inspiração. Jesus é a nossa maior inspiração. É Ele que faz com que nós possamos entender que o cansaço e o desânimo podem ser vencidos. Sim, nós podemos estar cansados. Estar cansado não é pecado. Estar desanimado também não é pecado. O problema é o que o cansaço e o desânimo podem fazer com a gente, nos levando a pecar. Se você anda cansado, não se preocupe, isso não é pecado. Talvez você ande cansado porque você anda trabalhando demais. O problema é quando você deixa o cansaço tomar conta e você vai desanimando a ponto de pecar contra Deus. Eu desejo para você, nesse ano que está começando, é que você tenha tempos de descanso. Que você tenha tempos onde você possa se colocar na presença de Deus. Se você estiver desanimado, se você estiver desanimando, procure pessoas que possam te ajudar, que possam te animar, que possam fazer com que o Espírito seja reavivado dentro de você, para que você possa seguir na jornada. Nunca se esqueça, nossa maior inspiração não são os atletas que estão por aí. Nossa maior inspiração não são os artistas, as atrizes, os políticos, não. A nossa maior inspiração é Jesus.
Ele suportou coisas por nós que nós não suportaríamos. Ele venceu por mim e por você. Meu desejo é que você vença o desânimo, que você vença o cansaço, tendo a clareza de que Jesus já venceu tudo isso por você também. Deus te abençoe e Deus nos abençoe nesse ano que está diante de nós. Vamos orar? Deus querido, Pai de graça e de poder, nós nos colocamos na Tua presença, tendo a certeza de que Tu olha por nós, de que Tu nos orienta, de que Tu, Senhor, nos anima. E nós, Senhor, nesse tempo, pedimos que o Teu Santo Espírito venha como uma força motriz nas nossas vidas. Que o Teu Espírito nos impulsione, que em meio aos cansaços e abatimentos que temos, a Tua palavra nos anime para poder continuar. Fica conosco nessa jornada. É por Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus te abençoe. Fique com Deus.